Oi pessoal, esse é o nosso canal Entre Livros e Histórias. Estamos aqui na continuação do livro do H.P. Lovecraft, O Conto do Cachorro. Olha só, para você aí que está assistindo o nosso vídeo, aqui no nosso canal, deixe o seu like, se inscreva e também dê um alô aí pra gente nos comentários para que a gente possa aqui ter uma interação maior. Então vamos continuar a leitura do segundo capítulo. Estamos na metade do segundo capítulo. Vamos lá? Além de inomináveis ritos e sacrifícios humanos, havia alguns macabros rituais hereditários devotados a um supremo demônio ancestral, o Chamuscu, e o professor Weber fizera uma cuidadosa descrição fonética que produzia o que um idoso Angeklock, ou sacerdote bruxo, entoava grafando os sons em caracteres romanos e melhor possível. Mas naquele momento, o mais relevante era o fetiche que eles cultuavam e ao redor do qual dançavam quando a aurora surgia entre os penhascos gelados. Dizia o professor, trata-se de um baixo relevo de pedra muito tosco, formado por uma imagem horrenda e algumas inscrições enigmáticas. Isso permitia, segundo ele, traçar um paralelo preliminar com as características essenciais do objeto bestial que estava sendo examinado na reunião. Essa informação, recebida com desconfiança e perplexidade pelo grupo dos especialistas, deixara ainda mais empolgado o inspetor Leclanche, e ele logo começou a importunar seus informantes com perguntas, tendo transcrito e copiado um ritual de tradição oral entre os praticantes do culto do pântano e seus homens haviam aprendido. Ele implorou ao professor Weber que tentasse lembrar o melhor que pudesse as sílabas registradas entre os esquimós diabolistas. Seguiu-se então uma exaustiva comparação entre detalhes e um momento de assombroso silêncio quando o detetive e os cientistas concordaram na evidência idêntica da frase, comum aos dois rituais diabólicos, separado por tantos mundos de distância. O que, em resumo, tanto os bruxos esquimós quanto os sacerdotes do pântano da Louisiana entoavam para os seus ídolos. Em devoção das divisões das palavras, acompanham as pausas tradicionais das frases enunciadas. Era algo assim mais ou menos como Ponglu, Monglu, Cachulu, Vilu, Pongu, Plugu. Legrange estava um passo à frente do professor Weber, pois muitos dos seus prisioneiros mestiços haviam repetido o que os celebrantes mais velhos diziam que as palavras significavam. Nesse momento, atendendo a insistentes e gerais solicitações do inspetor Leclanche, narrou tão detalhadamente quanto possível sua experiência com idólatras do pântano, contando uma história ao qual era tio claramente atribuía um profundo significado. Seu conteúdo tinha o sabor dos sonhos mais extraordinários dos mitomanos e teofistas, revelava um surpreendente grau de imaginação cósmica, um nível que não era esperado encontrar em meio a mestiços e marginais. No primeiro dia de novembro de 1907, a polícia da Nova Orleans recebera chamados apreensivos vindo dos pântanos e da região da Lagoa do Sul. Os poceiros de lá, em sua maioria primitivos, mas bem intencionados, descendentes dos homens de Lafitte, estavam tomados por completo terror por causa de uma coisa desconhecida que havia espiado durante a noite. Era voodoo, aparentemente, mas voodoo do mais pernicioso tipo jamais visto. E algumas mulheres e crianças haviam desaparecido desde que o malévolo Tanta tinha começado seus incessantes batuques à distância, dentro dos bosques sombrios onde os moradores não se aventuraram. Havia gritos insanos e urros angustiantes, cânticos que faziam gelar a alma e chamar diabólicas dançantes.
um desesperado mensageiro, dizendo que os habitantes não podiam mais suportar. Então, um grupo de 20 policiais e 2 carruagens e um automóvel partiram no meio da tarde, levando o guia, o apavorado passageiro. No final da tarde, transitável da estrada, eles deixaram os veículos e embrearam-se em silêncio por milhas, pelos terríveis bosques e ciprestes, onde nunca penetraram a luz do dia. Raízes disformes e forças da barba de velho que pendiam das árvores tornavam penosa a caminhada. Vez ou outra, pilhar das pedras úmidas e fragmentos do que poderia ter sido uma mórbida habitação deixava ainda mais depressivo o ambiente que as árvores mal formadas e os montículos de fungos ajudavam a criar. Finalmente, o lugarejo dos poceiros, com aglomerado de casebres, surgiu à frente. Os moradores histéricos chegaram correndo e cercaram as pessoas, e cujas lanternas nervosas saíam feixes de luz. O abafado batuque dos tantãs já era ligeiramente audível ao longe, bem ao longe, e um grunhido pavoroso poderia ser ouvido em intervalos regulares, quando o vento mudava de direção. Um clarão esvermelhado também poderia infiltrar-se através de pálida vegetação rasteira desde os mais distantes caminhos da noite, na floresta. Relutantes em seres deixados para trás, cada um de seus amedrontados poceiros recusava-se a dar mais um passo em direção à cena do culto profano. Então o inspetor Lecrange e seus 19 companheiros avançaram às cegas pelas negras arcadas do horror que nenhum deles havia percorrido antes. A região em que os policiais entraram agora era tradicionalmente de reputação maligna, notadamente desconhecida e inexplorada dos homens brancos. Haviam lendas a respeito de um lago oculto, nunca antes contemplado pelos olhos de um mortal, habitado por uma gigantesca coisa branca, poliposa, de olhos brilhantes. E os poceiros murmuravam que demônios com asas de morcego saíam das profundezas da caverna à meia-noite para adorar as criaturas. Eles diziam que ela já estava ali desde antes dos índios e antes mesmo dos saudáveis animais e pássaros da floresta. Era a própria encarnação de um pesadelo, e vê-la era o mesmo que morrer. Mas ela também o fazia sonhar, e isso era o bastante para lembrá-los que deviam manter distância. A orgia voodoo em questão acontecia nos limites mais distantes dessa asquerosa área, mas o lugar em si era bastante ruim. Talvez o próprio lugar no culto tivesse assustado mais os poceiros do que os sons circundantes chocantes que eles mencionavam. Apenas a poesia ou a loucura poderiam reproduzir de forma fiel os ruídos ouvidos pelos homens de Lecrange, enquanto avançaram com dificuldade pelos lodaçais negros em direção ao clarão vermelho e ao abafados tantãs. Existiam algumas qualidades vocais que são peculiares aos homens e algumas que são peculiares a bestas, e é terrível ouvir quando da fonte devera de ver outra. A fúria animal e a licenciosidade orgiática do local se levava a níveis demoníacos dos uivos e gritos arrebatadores que rasgavam a noite e reverberavam pela floresta densa, com tempestades reptílias oriundas e profundas do inferno. Ocasionalmente, os uivos mais desorganizados cessavam, e do que parecia ser um bem ensaiado choro de vozes roucas subia entoando como uma ladainha aquela horrível frase de invocação. Nesse ponto, tendo atingido uma área onde